Eu sei que ninguém vai acreditar em mim, mas eu também não acreditaria se não tivesse escutado com os meus próprios ouvidos. Aquele chamado, fraco, quase um sussurro, mas cheio de desespero. Socorro, por favor. Aquilo ecoou no meu peito de um jeito que até hoje me dá calafrios. E o mais estranho de tudo é que o andar 6 estava fechado, desativado há anos. Nenhuma luz, nenhum paciente, nenhuma alma viva lá dentro. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos. Já vi muita coisa que a gente prefere esquecer, mas nada me preparou para o que vivi naquela madrugada. Nada. Porque uma coisa é atender uma emergência, outra é encarar o que não tem explicação, o que está além do que os olhos podem ver. E quando você sente que não está mais sozinha, quando o chamado vem do vazio, e mesmo assim você responde. Você sobe as escadas e abre a porta. E a partir dali, tudo muda. Tudo. Eu sou a enfermeira Carla, e esse foi o plantão que virou minha vida de cabeça para baixo. Naquela noite, eu não fazia ideia de que algo tão estranho e marcante iria acontecer. O hospital estava mais silencioso do que o normal. Era um daqueles plantões em que o tempo parece parar. Nenhum alarme, nenhuma correria, só aquele silêncio pesado, denso, como se o ar tivesse ficado mais grosso. Os corredores estavam vazios e a iluminação fraca deixava tudo ainda mais sombrio. Eu caminhava devagar, observando cada detalhe, como faço em toda a ronda. Mas havia algo diferente no ar, um incômodo que eu não conseguia explicar. Um arrepio que começou na nuca e percorreu minha espinha inteira. Era como se alguém tivesse me observando, mas quando eu olhava para trás, não tinha nada. Nenhum som, nenhuma sombra, apenas o vazio. Continuei a ronda, tentando manter a calma. Fui até o refeitório, depois verifiquei os quartos do 5º andar, tudo em ordem. Mas quando passei em frente à escada de emergência, ouvi. Foi muito baixo, quase imperceptível, mas eu ouvi. Socorro, por favor! Aquilo congelou o meu corpo. Parei na hora. Meu coração disparou. O chamado vinha de cima, do andar 6. Só que o 6º andar estava desativado há mais de 5 anos. Depois de uma obra inacabada, o hospital fechou aquele andar por tempo indeterminado. Nada funcionava lá. Não tinha luz, não tinha pacientes, não tinha ninguém. Pelo menos, não deveria ter. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse algum eco vindo de outro ponto do hospital. Talvez minha mente tivesse pregando peças. Mas a voz, aquela voz, era real demais. Havia dor, desespero, um pedido de ajuda que me cortou por dentro. Meu instinto falou mais alto. Subi a escada com a lanterna do celular acesa. Cada degrau parecia pesar uma tonelada. E conforme eu subia, o ar ficava mais frio, o silêncio mais absoluto e o medo mais forte. Eu não sabia o que iria encontrar, só sabia que não podia ignorar aquele chamado, porque se fosse comigo lá em cima, eu também esperaria que alguém viesse, mesmo que fosse num lugar esquecido, mesmo que fosse impossível. E foi aí que tudo começou. Cheguei ao último degrau e parei por um segundo. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que martelava dentro do peito. A porta do 6º andar estava entreaberta. Isso me surpreendeu, porque ela deveria estar trancada com corrente e cadeado, como sempre esteve. Empurrei devagar e a porta rangeu com um som longo e áspero, como se estivesse acordando algo que deveria continuar dormindo. Entrei. A lanterna tremia na minha mão, mas segui em frente. O corredor era um amontoado de escombros e poeira. Alguns móveis velhos estavam encostados nas paredes e os azulejos quebrados denunciavam o abandono. E mesmo assim, havia algo ali. Algo que não era o silêncio. Algo que não era apenas o vento batendo em janelas soltas. Eu ouvi novamente, mais fraco, mais arrastado. Socorro! A voz vinha de um dos antigos quartos.
Eu caminhei lentamente, tentando identificar de onde exatamente. E então vi uma porta quase fechada com uma luz fraca escapando pela fresta de baixo. Aquilo não fazia sentido. Não havia energia ali. Nenhuma tomada, nenhum sistema funcionando. E mesmo assim, havia uma luz. Me aproximei e com a mão trêmula empurrei a porta. O que vi me fez congelar. O quarto estava limpo, iluminado por uma luz amarelada como as dos antigos abajures. Mas não havia nenhum fio, nenhum interruptor. No canto, uma mulher sentada em uma cadeira. Cabelos longos, pele muito pálida. Ela estava de costas, olhando para a parede. Me aproximei devagar. Falei com a voz mais firme que consegui. Moça, você tá bem? Como entrou aqui? Ela não respondeu, nem se mexeu. E então, quando toquei em seu ombro, ela desapareceu, num piscar de olhos. A cadeira caiu para o lado com um estrondo seco e o quarto escurreceu completamente. Girei o corpo assustado, apontando a lanterna para todos os lados. Nada. Nenhuma mulher. Nenhum sinal de vida. Só o quarto, de novo abandonado, coberto de poeira e cheio de teias de aranha. Era como se tudo tivesse voltado ao estado original, como se eu tivesse alucinado. Mas a cadeira caída ainda estava lá, e aquilo me dizia que algo realmente tinha acontecido. Eu saí do quarto quase tropeçando. O corredor parecia mais escuro agora, mais pesado. E então, ao virar para descer as escadas, vi outra coisa. Uma figura parada no fim do corredor. Estava imóvel, de pé, no breu. Alta, magra, com um tipo de véu escuro cobrindo o rosto. Não se mexia, não respirava. Eu apontei a lanterna, mas ela não refletia nada. Era como se a luz simplesmente fosse absorvida por aquele corpo. Dei um passo para trás e ela deu um para frente. Senti a garganta secar. O instinto dizia para correr, mas o corpo não obedecia. Era como se algo me segurasse no chão. Então fechei os olhos e disse alto: Não estou aqui para desafiar você. Só ouvi um pedido de socorro. Se alguém precisa de ajuda, me diga. Mas se for só medo, me deixe ir. Abri os olhos. A figura não estava mais lá. O corredor vazio, as escadas livres. Não pensei duas vezes. Desci o mais rápido que pude, com as pernas bambas e a respiração descompassada. Quando cheguei ao térreo, encontrei um dos seguranças da madrugada. Ele me olhou assustado. Você tá pálido, cara? Onde você estava? Eu disse que tinha subido ao 6º andar. Ele arregalou os olhos. Você tá brincando? Ninguém sobe lá, nem de dia. A gente tem ordem de não ir. O pessoal da manutenção falou que é perigoso, que já teve acidente lá em cima. Um funcionário caiu do elevador e morreu faz uns anos. Depois disso, trancaram tudo. Fiquei em silêncio. Não quis contar o que vi. Nem a mulher, nem a figura no fim do corredor. Mas tinha algo ainda mais estranho. Quando fui até a guarita para registrar minha ronda, percebi que o sistema de câmeras internas tinha dado pane por exatos 20 minutos, justamente no período em que estive no 6º andar. Nenhuma imagem, nenhum registro, como se naquele tempo eu não existisse dentro do hospital. E o mais bizarro foi o som. Quando cheguei em casa, ainda em choque, tirei meu celular do bolso e vi que ele estava gravando. Aparentemente, acionei o gravador sem querer ao subir as escadas. O áudio tinha exatamente 7 minutos. E no fundo, podia-se ouvir a voz da mulher, fraca, chorando, repetindo a mesma frase várias vezes. Por favor, me ache! Por favor, me ache! A voz se tornava cada vez mais distante, até que no final, um sussurro gélido, como se estivesse ao pé do ouvido, disse: Você já me encontrou. Agora sou eu que vou te seguir. Desde então, nada mais foi igual. Portas se fecham sozinhas, luzes piscam, sonhos confusos, uma presença no meu quarto. O hospital nunca mais me pareceu apenas um hospital. Algo ali ficou preso, e agora, talvez,
tenha vindo comigo. Foi a partir daquela madrugada silenciosa que os sinais começaram a se intensificar. Tudo parecia querer me empurrar para um ponto sem retorno. A sensação de ser observada não era mais esporádica, era constante, como se algo tivesse sempre à espreita, esperando a hora certa para se revelar. Eu tentava ignorar, me concentrava nos plantões, nas medicações, nos horários, mas havia algo naquele quarto que parecia me puxar para dentro dele, como um ímã, um campo invisível de energia que me cercava sempre que eu me aproximava da porta. Até o cheiro mudou. Antes era apenas o habitual odor de desinfetante e tecidos envelhecidos. Agora era um cheiro denso, abafado, com algo metálico no fundo, como se houvesse sangue antigo impregnado nas paredes. Comecei a notar que as lâmpadas do corredor, próximas ao quarto 12, piscavam com frequência. Não eram em outros quartos, só ali, só naquele corredor. E pior, elas só piscavam quando eu passava. Os colegas riam, diziam que eu estava me deixando levar pelo clima da madrugada, mas algo dentro de mim dizia que não era paranoia. Comecei a anotar os horários e percebi que os fenômenos seguiam um padrão, sempre entre 2h12 e 2h47 da manhã. Luzes piscavam, sons metálicos surgiam, como se uma maca tivesse sendo arrastada por alguém muito lento, e então vinham os sussurros. Vozes abafadas, quase irreconhecíveis, mas que pareciam estar logo atrás de mim. Olhava e não havia ninguém. Uma noite, cansada, exausta, decidi tirar um cochilo rápido na sala de repouso. Acordei com a sensação de que alguém tinha sussurrado bem no meu ouvido: "Não entre lá." Sentei assustada, o coração acelerado, e ali, deitada no colchão, vi que meus braços estavam cheios de marcas, como arranhões finos, e eu não me mexi durante o sono. A partir daquela noite, decidi investigar. Fui conversar com a copeira mais antiga. Ela hesitou, mas depois de muito insistir, contou que aquele quarto tinha sido interditado anos atrás, após a morte de um paciente que ficou esquecido por mais de 24 horas. Ele morreu sozinho, gritando por ajuda que nunca veio. Foi encontrado já em estado de rigidez, com a campainha de chamada ainda pressionada sob o dedo. Desde então, disseram que o quarto havia sido esvaziado, mas nunca realmente fechado. Era usado ocasionalmente, quando os outros estavam cheios, e os que ficavam ali sempre relatavam pesadelos, alucinações, calafrios e a estranha sensação de que alguém estava deitado ao lado deles, mesmo quando estavam sozinhos. Um técnico de enfermagem chegou a pedir demissão após uma noite em que viu uma figura parada ao pé do leito, imóvel, olhando para ele. O problema, naquela noite, o quarto estava oficialmente vazio. Não havia paciente algum. Voltei ao prontuário e procurei registros do tal paciente esquecido, mas o nome dele não aparecia nos arquivos digitais, só um número de identificação incompleto e uma anotação manuscrita que dizia "não transferido, falecimento não processado." Era como se ele nunca tivesse saído dali, como se ainda tivesse internado. Comecei a ouvir barulhos vindos de dentro do armário de suprimentos, como se alguém respirasse pesado ali dentro. Certa vez, quando abri a porta, todos os pacotes de luvas haviam sido rasgados, como por garras, mas a sala estava trancada e só eu tinha a chave. As madrugadas seguintes foram cada vez mais tensas. O ambiente pesava, chegava no hospital sentindo náuseas. Comecei a ter pesadelos com o número 12. Acordava sempre às 2h12, sem entender por quê. E certa noite, quando fui buscar um prontuário impresso, vi um papel no chão, impresso com o sistema antigo do hospital, onde constava um nome, Benedito Carlos, e ao lado, a observação em vermelho: observar, retorna toda a madrugada. Minha pele gelou. Aquilo era real demais. Corri até o quarto 12 e encontrei a porta aberta, embora tivesse certeza de tê-la trancado no início do plantão. Lá dentro, o ar era gélido e havia uma marca no colchão, como se alguém tivesse deitado. E então eu ouvi a campainha de chamada. Ela estava tocando, baixinho, como se alguém tivesse apenas encostando o dedo. Eu fugi, corri até a supervisora, mas quando voltamos, a campainha tinha parado. A porta estava fechada e o quarto
novamente vazio. Foi quando tudo mudou. O que até então parecia apenas um relato estranho, atravessado por visões e sentimentos nebulosos, começou a ganhar um contorno quase físico, como se a realidade estivesse se rompendo. Naquela madrugada específica, uma das técnicas de enfermagem chamada Joana, que até então mantinha ceticismo sobre os episódios que os colegas relatavam, presenciou algo que lhe tiraria o sono pelas noites seguintes. Ela havia ficado sozinha por alguns minutos na ala 4, justamente onde os relatos mais intensos vinham acontecendo. O restante da equipe se dividira entre a troca de turno e o transporte de um paciente para a UTI. Joana organizava a medicação dos pacientes quando ouviu um choro baixo, quase infantil, vindo do fundo do corredor. Assumiu que fosse algum dos pacientes, embora todos naquela ala estivessem sedados ou dormindo profundamente. Ao caminhar pelo corredor, percebeu que o som não vinha de nenhum quarto. Na verdade, parecia se deslocar, como se fosse uma presença que se movia com consciência. Joana sentiu um calafrio na nuca. Ainda assim, insistiu em seguir, dizendo a si mesma que era apenas cansaço. Foi então que, ao passar pela porta da enfermaria desativada, uma das lâmpadas piscou, a mesma lâmpada que, segundo os outros funcionários, nunca parava de piscar àquela hora. E foi ali, parada, diante daquela porta entreaberta, que ela viu o impossível. Dentro da sala havia uma mulher. Ela estava de costas, cabelos longos e molhados, vestida com algo que parecia um avental de hospital, sujo, antigo. Joana tentou chamar, achando que talvez fosse uma paciente perdida, mas a figura não respondeu. Apenas virou o rosto, lentamente, mostrando um semblante vazio, pálido e olhos escuros que pareciam poços sem fundo. Joana congelou. Não conseguia se mover nem gritar. Sentiu a pressão no peito crescer, como se algo a esmagasse de dentro para fora. Quando piscou, a mulher desapareceu. Só então Joana caiu no chão, em prantos. Os colegas a encontraram minutos depois, com as mãos trêmulas e o rosto completamente pálido. A partir daquele dia, Joana nunca mais duvidou. E o hospital começou a registrar oficialmente o episódio como uma ocorrência psiquiátrica, tentando abafar o prazo para a diretoria. Mas o estrago estava feito. Os relatos aumentaram, os pacientes começaram a descrever uma moça da luz piscando que os observava à noite. Enfermeiros mudavam de ala pedindo transferência, alguns pediam afastamento, e até mesmo médicos começaram a se recusar a entrar na ala 4 durante a madrugada. O ponto de virada havia sido estabelecido. O que era antes apenas murmúrio tornou-se assombração coletiva, e a figura da mulher molhada, com seu olhar vazio, passou a fazer parte do cotidiano silencioso daquele hospital. Um silêncio que grita, uma presença que não vai embora. Ela acordou com um grito abafado vindo da enfermaria ao lado. No começo, pensou que era apenas mais um dos muitos surtos dos pacientes internados, mas havia algo diferente naquele som. Ele era úmido, arrastado, quase como se alguém tivesse se afogando no próprio pavor. O relógio marcava 3h23 da manhã. As luzes dos corredores estavam em modo noturno. Tudo era silêncio, exceto aquele som que se repetia, como se alguém estivesse sendo sufocado pela própria alma. Ela saiu de sua sala com passos lentos, tentando não acordar os demais pacientes. A cada passo, o som ficava mais nítido. Agora ela ouvia um tipo de murmúrio. Não eram palavras, era uma espécie de lamento em língua desconhecida. Ao dobrar o corredor, viu a porta da enfermaria 7 aberta. Aquilo nunca acontecia. Aquele quarto estava fechado desde a morte do paciente Marcos, semanas atrás. Ninguém tinha coragem de colocar outro ali. E mesmo assim, a porta estava escancarada. No chão, marcas de algo molhado, como se alguém tivesse saído da sala com os pés encharcados, mas ninguém estava lá. Ela apertou o botão de emergência no bolso que ativava o alerta silencioso na recepção. Precisava de ajuda, mas ninguém apareceu. A comunicação falhou. Voltou-se lentamente para a enfermaria e sentiu o ar gelar. Dentro do quarto, uma figura imóvel ao pé da cama. Parecia um homem, mas não se movia. Não respirava. Estava coberto por um lençol escuro, que não pertencia ao hospital.
Em volta da cama, havia palavras riscadas no chão com algo escuro, quase preto. Aquilo era sangue? Não parecia fresco. Parecia antigo, seco, mas ainda úmido de algum modo impossível. Ela recuou, mas a figura levantou a cabeça. Olhos fundos, pele acinzentada, boca entreaberta, como se tentasse formar um pedido de socorro eterno. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. Uma força invisível prensava sua garganta. A figura caminhou em sua direção, sem mover as pernas. Flutuava levemente sobre o chão. O ar ficou denso, e quando ela pensou que seria engolida por aquela presença, tudo apagou. Acordou horas depois, na enfermaria principal. Diziam que a encontraram caída no corredor, mas nenhuma câmera tinha gravado nada. Nem o alerta de emergência tinha sido acionado. O botão estava queimado, e no local as marcas no chão haviam desaparecido. Mas em sua mão havia um lençol escuro, como o da figura, com uma palavra escrita em latim. Réditus, retorno. Desde então, ela não consegue dormir, porque em seus sonhos aquele homem aparece, sempre ao pé da cama, sempre esperando, e agora, cada vez mais próximo, como se algo que foi aberto naquela madrugada jamais pudesse ser fechado. Tudo aconteceu tão de repente que parecia irreal. Depois daquela noite na enfermaria, nenhum de nós voltou a ser o mesmo. O silêncio que pairava no corredor agora era mais do que ausência de vozes, era presença. Presença de algo que não podíamos ver, mas que todos sentíamos. A paciente da maca 8 foi transferida no dia seguinte, mas algo ficou no quarto. Algo que não era dela, mas parecia ligado a ela. As luzes continuaram a piscar durante alguns dias, e mesmo após o técnico garantir que a parte elétrica estava perfeita, as falhas persistiram. Algumas enfermeiras pediram transferência de ala, outras simplesmente começaram a adoecer, sem causa aparente, sem diagnóstico, e sempre depois de um turno noturno na mesma ala. A enfermeira Ana, que jurava ter ouvido sussurros vindo do quarto mesmo vazio, acabou pedindo licença por tempo indeterminado. Disse que precisava cuidar da própria saúde mental, mas todas nós sabíamos, não era loucura, era medo. Medo do que nos observa quando achamos que estamos sozinhos. A direção do hospital instalou câmeras, mas nada de anormal foi registrado, e mesmo assim, quem passava pelo corredor às 3 da manhã sentia o mesmo calafrio, o mesmo arrepio subindo pelas costas, o mesmo instinto dizendo: saia daqui. A paciente continua viva, mas distante. Os médicos disseram que ela teve uma experiência de quase morte, que sua consciência flutuou entre a vida e a morte por instantes. O que ela viu ali, ninguém sabe, mas ela repetia uma frase, sempre a mesma, com os olhos parados. Eles me mostraram o que vem depois. Não dizia quem eram os eles, nem o que foi mostrado, mas bastava olhar nos olhos dela para entender que aquilo não era deste mundo. Hoje o quarto onde tudo aconteceu está vazio, lacrado. Dizem que está sendo reformado, mas nenhuma obra começou, nenhum pedreiro entrou, nenhuma ferramenta foi trazida. Está vazio, escuro, frio, como se o tempo ali tivesse parado. E talvez tenha mesmo, porque quando passo por ele, sinto como se aquele momento ainda tivesse acontecendo, como se o grito dela ainda tivesse ecoando, como se o que veio visitá-la naquela noite nunca tivesse ido embora. Algumas histórias não precisam de provas para serem reais, basta vivê-las ou senti-las. No hospital, entre remédios e protocolos, existe um espaço onde a ciência não alcança. Um espaço feito de silêncios estranhos, calafrios repentinos e presságios que ninguém ousa explicar. Talvez seja esse o lugar onde o mistério mora,
onde a vida e a morte se encontram em silêncio, onde a razão é obrigada a abaixar a cabeça diante do invisível, porque, no fundo, todos nós sabemos que há algo mais, algo que escapa às palavras, algo que apenas os olhos da alma conseguem perceber. A experiência daquela noite nos ensinou que o inexplicável nem sempre é ficção, que o sobrenatural pode habitar os corredores do que chamamos de real, e que há forças ao nosso redor que não se importam se acreditamos ou não nelas. Elas simplesmente estão. E quando cruzam nosso caminho, deixam marcas profundas, cicatrizes que não aparecem no corpo, mas que jamais saem da memória. O medo que sentimos naquela noite não foi medo comum, foi um medo ancestral, um medo que vem de outras vidas, de outras dimensões, de saber que não estamos sozinhos, nunca, e que o véu que separa este mundo de outros é mais fino do que imaginamos. No final, a pergunta não é se aquilo tudo foi real. A pergunta é: e se for? E se tudo aquilo for apenas uma pequena parte de um universo maior que só se revela aos que ousam olhar além? Talvez o hospital tenha sido apenas o palco, mas a história, essa é muito mais antiga, muito mais profunda, e talvez, apenas talvez, ela ainda esteja acontecendo, bem agora, atrás de você. E agora me conta, você já passou por algo parecido? Já sentiu aquela presença, aquele arrepio, aquela sensação de que tem algo ali, mesmo sem ver? Escreve nos comentários, quero muito saber a sua história. E se você gosta desse tipo de relato, com mistério, emoção e aquela dose de espiritualidade que arrepia até a alma, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Aqui, cada história é mais do que um conto, é um convite para olhar além do visível.